Olá, querido amigo, você que está acompanhando aqui a nossa programação. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais aí do Setembro Amarelo. Hoje, transtorno de ansiedade generalizada. O Setembro Amarelo, se você que não conhece a história, ele fala um pouquinho a respeito da história, né, de um jovem lá nos Estados Unidos, no ano 1994. Ele tinha apenas 17 anos e tinha um Mustang amarelo, um carro, um Mustang da cor amarela. E esse jovem cometeu suicídio e no seu sepultamento, amigos e familiares levaram uma fitinha amarela, entregaram para as pessoas ali e com uma frase escrita: se você precisar, peça ajuda. E é daí que nasce então o Setembro Amarelo. E se você está acompanhando aqui a nossa programação, provavelmente você tenha recebido essa revistinha ou tenha o conhecimento dela, ou se ainda não recebeu, você vai saber que nós temos a distribuição desse material bastante interessante falando sobre a ansiedade, que é um dos passos que levam também à depressão e ao suicídio em muitos casos. Hoje eu quero tratar aqui sobre o transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecido como TAG, né? TAG é uma sigla, transtorno de ansiedade generalizada. Eu gostaria de considerar também, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, traz aqui um texto, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Então, essa passagem bíblica fala a respeito de ansiedade. Já há quanto tempo, né? Nós precisamos aprender a lançar a nossa ansiedade, nossas aflições, nossas angústias sobre o Senhor Jesus. E hoje eu quero tratar aqui um pouquinho desse tema bem interessante e vamos começar fazendo algumas perguntas. Você já passou a noite acordado pensando em coisas? Aquele pensamento que não consegue desligar, a mente acelerada, pensamento acelerado. Você se preocupa o tempo todo sem motivo claro. Você também se preocupa com a vida dos amigos, com os parceiros, com os pais, com outras pessoas. Você tem comportamento como balançar as pernas, balançar os pés, roer as unhas ou outros sinais de nervosismo, né, de ansiedade, porque não consegue relaxar o seu corpo. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é um transtorno, é um problema de saúde mental e a pessoa que se sente, o principal ponto que nos mostra o que é o transtorno de ansiedade generalizada é que a pessoa se sente preocupada e ansiosa o tempo todo ansiosa, o tempo todo preocupada sobre várias coisas, né? Várias coisas, como por exemplo a saúde, o dinheiro, a família, o trabalho. E essas preocupações, elas são tão intensas, elas incomodam tanto que elas passam a afetar o dia a dia da pessoa. Vai atrapalhar o dia a dia da pessoa, né? E as pessoas com esse transtorno costumam estar sempre nervosas e podem ter também dificuldade de elaborar um trabalho, de organizar o seu trabalho, de lembrar quando foi a última vez, inclusive, em que ela se sentiu realmente calma e às vezes até mesmo o sono prejudicado, né? Eu quero dizer para você que é normal a gente se sentir ansioso, preocupado em certos momentos da vida, mas ela pode aumentar em diferentes áreas e o transtorno de ansiedade, ele traz sempre uma preocupação constante. Ele é diferente da ansiedade natural, né, que nós sentimos. Se a gente não tiver um pouquinho de ansiedade, a gente não sai do lugar, a gente não faz nada. Mas a ansiedade generalizada, ela vai trazer uma preocupação constante com várias questões que não desaparecem. São várias questões que incomodam bastante. Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença da síndrome do pânico e do transtorno de ansiedade generalizado. Nós dizemos que uma pessoa ela tem o transtorno de ansiedade
quando o seu quadro de preocupação ele é mais prolongado, né? Ele é mais intenso, mais incontrolável, a ponto de passar a atrapalhar as atividades de vida diária da pessoa, os trabalhos pessoais, a atividade profissional. E essas crises de ansiedade, elas vão surgindo sem uma causa aparente, sem uma causa que justifique essa ansiedade. Embora a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade generalizada eles compartilhem, né, alguns aspectos, eles tenham alguns sintomas em comum, embora eles estejam associados, eles são considerados distintos, são considerados diferentes, né? A síndrome do pânico, ela é mais caracterizada por episódios recorrentes de ataques do pânico, ou seja, episódios de medo intenso, né? A pessoa começa a ter medo intenso. Esse medo intenso, ele surge de maneira repentina e pode demorar vários minutos, várias horas para ir baixando essa ansiedade. E frequentemente são acompanhados também de sintomas físicos, né? Tem sintomas físicos, como por exemplo as palpitações, os tremores, o suor, né? A pessoa começa a transpirar bastante, tem dificuldade para respirar ou sente muito medo de estar morrendo, por exemplo, uma sensação de morte iminente, parece que a pessoa vai morrer naquela hora, né? Já por outro lado, o transtorno de ansiedade, ele envolve uma ansiedade ou uma preocupação excessiva, uma preocupação persistente em relação a várias áreas da vida, como eu mencionei, né? Como a saúde, trabalho, finanças, relacionamentos, o futuro. E, em geral, essas preocupações, elas parecem realistas, muito realistas, mas elas são desproporcionais. São exageradas, né? Elas são desproporcionais ao impacto do evento previsto, do que o evento pode trazer, ou desproporcionais ao objeto de preocupação. O transtorno de ansiedade, ele é uma das várias doenças que fazem parte do grupo de distúrbios psiquiátricos, que são classificados aí como transtornos de ansiedade, né? Então é comum que as pessoas tenham concepções erradas sobre o transtorno de ansiedade generalizada e os transtornos de ansiedade em geral. É comum ter uma concepção errada. Por exemplo, é comum pensar que a ansiedade é uma fraqueza ou que as pessoas com transtorno de ansiedade podem simplesmente superar os seus sintomas com força de vontade. Então a pessoa fica pensando, só força de vontade, só treinar um pouquinho que ela consegue. Mas é importante esclarecer, é importante enfatizar que a ansiedade, ela é um transtorno real, é um transtorno tratável, mas que não depende simplesmente da vontade da pessoa. Não é só a pessoa ter força de vontade para mudar, né? Vai requerer ajuda profissional em muitos casos. E o que são, então, os transtornos de ansiedade? O DSM-5, que é o Manual de Classificação de Doenças Mentais, ele coloca o transtorno de ansiedade como transtorno fazendo parte de um grupo de distúrbios psiquiátricos que compartilham características de medo e ansiedade excessivas. São doenças distintas, mas que apresentam sinais e sintomas semelhantes. Eu não vou colocar aqui todas as regras todos os critérios do DSM-5, né? Porque isso não vai ter muito interesse para você, mas quero mencionar alguns dados importantes aqui, que uma pessoa com transtorno de ansiedade costuma ter mais de uma das doenças do grupo dos transtornos de ansiedade. Por exemplo, no caso do transtorno de ansiedade generalizada, que é o nosso foco hoje, as doenças também costumam estar presentes, por exemplo, a fobia social, em 20% a 35% dos casos, fobia específica, em 25% a 35% dos casos,
O medo intenso e o medo irracional de um objeto, de uma situação ou atividade específica, que normalmente não representa perigo real. E a síndrome do pânico em 20 a 35% dos casos. Então, as pessoas com transtorno de ansiedade, elas se sentem ansiosas na maioria dos dias. E frequentemente também elas vão precisar se esforçar assim, bastante para conseguir lembrar a última vez que se sentiram relaxadas, se sentiram mais tranquilas. Porque as crises, elas vão se sobrepondo, elas vão se intensificando cada vez mais. E quando um motivo para estar ansioso é resolvido, logo surge outro motivo em seguida e a pessoa vai acumulando, né, problemas. E ele é 2 vezes mais comum nas mulheres. As mulheres sofrem mais, né, 2 vezes mais que os homens, com transtorno de ansiedade, assim como na depressão também. E costuma surgir por volta dos 30 anos de idade, apesar de pode estar presente também em crianças, idosos, né? Além da associação com outros distúrbios de ansiedade, o transtorno também está associado a quadro de depressão. E quais são as causas do transtorno de ansiedade generalizada? É muito importante você estar atento às causas, porque tem causas muito comuns e tem doenças, eu vou falar daqui a pouquinho, doenças que imitam as causas do transtorno de ansiedade generalizada. As causas, como ocorre com muitas doenças psiquiátricas, as causas exatas do transtorno, elas não são totalmente compreendidas, né? Mas sabe-se que tem um componente genético, a história, porque a história familiar, né, a história de família é um dado importante. Se na família tem pessoas ansiosas, é mais fácil de você ser ansioso também, é mais comum que ocorra isso. E os fatores ambientais também são significativos, por exemplo, traumas na infância, abusos, né, que a pessoa sofreu na infância, seja abusos dos mais variados tipos, né, os abusos diversos. O abandono por um dos pais, separação dos pais, bullying, morte de um familiar, a interrupção do uso de uma substância química que a pessoa utiliza, uma substância química viciante, o divórcio, ou desemprego também são alguns dos eventos que podem ajudar a desencadear um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. E as pessoas com doenças físicas crônicas, principalmente aquelas doenças que afetam, que causam dor persistente, também vão apresentar maior risco, né? Quanto mais dor você está sentindo, mais ansioso você fica naturalmente. Aí não dorme e aí a ansiedade piora, né? Alguns tipos de personalidade também são mais associados a um risco maior de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada. Isso inclui pessoas muito tímidas, né? Aquelas pessoas que são muito fechadas, muito tímidas, ou pessoas que apresentam um temperamento negativo, como, por exemplo, irritação, falta de paciência, tristeza frequente. Tudo isso são situações que favorecem mais o transtorno. E os estudos do metabolismo e da atividade cerebral vão mostrando, né, vem mostrando pra gente que os pacientes ou as pessoas com transtorno, elas apresentam desequilíbrios na quantidade de alguns neurotransmissores cerebrais, como, por exemplo, a serotonina, a noradrenalina, mas tem também estudos mostrando que áreas cerebrais, várias áreas cerebrais estão envolvidas no controle das emoções e do comportamento, né? Essas áreas elas se encontram hiperativas, né? Como, por exemplo, o córtex pré-frontal, a região da ínsula, do hipocampo. São várias áreas cerebrais que isso não importa muito para nós aqui agora, né? Mas tem várias áreas que se apresentam muito hiperativas, muito ativadas e atrapalham a vida da pessoa, causando, né, esse transtorno. E a gente precisa aprender a desativar essas áreas. É o que a gente vai falar quando formos falar a respeito do tratamento.
Os sintomas, então, são a preocupação excessiva, a preocupação persistente, né, que é a principal característica do transtorno, mas não é o único sintoma, né? Não é o único. Os sintomas comuns podem ser divididos em sintomas psicológicos e sintomas físicos. Então, os sintomas psicológicos do transtorno de ansiedade generalizada é a incapacidade da pessoa de relaxar a mente, a pessoa não consegue relaxar a mente, ela acaba ficando inquieta, né? Muito inquieta, e ter uma irritação muito fácil, começa a ter muita irritabilidade, medo frequente, sensação de estar no seu limite, também faz parte, né? Dificuldade de concentração, sensação que a mente frequentemente dá um branco, esquece tudo, começa a ter problemas com a memória, o medo de tomar decisões, pelo receio de errar, muito medo de cometer erros, ficar estressado quando está indeciso, não consegue tomar uma decisão, aí começa a ficar irritado, ficar preocupado por estar preocupado demais, né? Então, preocupação por estar preocupado. Olha aí que coisa estranha, né, que vai acontecendo. Sempre imaginar, a pessoa começa a imaginar desfechos negativos para qualquer situação da vida. Então é comum que a pessoa fique excessivamente preocupada com questões de pouca importância ou que são pouco racionais, né? Como, por exemplo, ficar constantemente com medo de haver um terremoto ou medo de haver um incêndio em casa ou na casa de algum familiar, né? Isso vai desenvolver uma doença grave a qualquer momento. Então ela começa a pensar dessa forma, que vai desenvolver uma doença grave, que vai pegar fogo na casa, que vai ter um terremoto. E é um medo irracional, de fato. Já os sintomas físicos, né? Nós falamos sintomas psicológicos, agora os sintomas físicos, é o cansaço, porque consome muita energia. A pessoa ansiosa, ela tem um gasto energético muito grande. E ela, inclusive, consome muitas vitaminas, minerais, né? Consome do organismo muito ferro, consome do organismo complexo B, as vitaminas do complexo B, consome muito magnésio. E a pessoa começa a ter um desgaste muito grande, um cansaço muito grande. Tensão muscular, aí começa a ter muita dor aqui nessa região, né, na cervical posterior, dor nos ombros, porque a musculatura se contrai muito e às vezes diminui o fluxo de sangue para o cérebro e isso faz com que, porque a musculatura tensiona, né, os vasos sanguíneos aqui, vai chegar pouco sangue no cérebro e começa a ter dores de cabeça também, enxaqueca às vezes, né, tremor, palpitação, coração acelerado. Começa a se assustar facilmente, se assusta com tudo, começa a ter insônia. E a insônia agrava o quadro. Suores, enjoo, né? Começa a ter, porque a digestão também fica ruim. E os sintomas da síndrome do intestino irritável podem aparecer, problemas intestinais, dor de cabeça, como eu mencionei, devido à contração da musculatura, né? E o transtorno de ansiedade generalizada, então, ele é geralmente uma doença considerada doença crônica. E a gravidade, ela vai flutuando, né? Tem períodos de melhora, tem períodos de piora ao longo do tempo. Então é importante nós destacarmos aqui que os sintomas, eles vão variando bastante de pessoa para pessoa. Não é tudo igual para todo mundo, né? Alguns dos sintomas mais comuns que vão ocorrendo são a tensão muscular, a irritabilidade, a fadiga, a dificuldade de concentração, a insônia e os problemas gastrointestinais. Esses são os mais comuns. Além disso, a ansiedade constante, ela pode afetar de maneira bastante negativa a qualidade de vida da pessoa nas atividades diárias. A doença, ela costuma se iniciar gradualmente. Aos pouquinhos, a pessoa vai piorando o quadro, né? Isso pode levar meses, ou pode levar até mesmo anos, para que o quadro clínico completo, ele venha, então, a se estabelecer. Os pacientes que apresentam outros distúrbios psiquiátricos, que têm outros problemas associados, como, por exemplo, a síndrome do pânico, a fobia social, ou depressão, eles costumam apresentar um prognóstico pior, com mais dificuldade de retornar para uma vida produtiva,
Por quê? Porque se somam outros problemas, né? Então, as pessoas com esse transtorno de ansiedade generalizada, ela tem um maior risco de desenvolver depressão. Aumenta o risco da depressão, aumenta o risco também de doenças cardíacas. Olha aí um alerta interessante. Por que precisa tratar? Porque um problema pode ir desencadeando outros problemas. Problemas digestivos, uso e abuso de substâncias químicas, né? Como, por exemplo, o álcool. E o álcool piora bastante o quadro de ansiedade, porque quando você utiliza bebida alcoólica, vai aumentar a adrenalina na corrente sanguínea. Por quê? Porque o álcool é um vasodilatador. Então, quando você ingere bebida alcoólica, os vasos sanguíneos se dilatam, a pressão abaixa. Como a pressão abaixou, o corpo vai liberar adrenalina. Para quê? Para subir a pressão. E isso vai fazer com que você fique ainda mais ansioso. Então, pioram os quadros de ansiedade. Muita gente usa o álcool, às vezes, para dormir, né? Porque não consegue dormir. Mas o álcool ele não traz uma qualidade de sono, porque ele é um sedativo. Ele não traz o sono REM, o sono de qualidade, né? E o que é uma crise de ansiedade, então? A crise de ansiedade são mais comumente associadas, essas crises, à síndrome do pânico. Mas elas também podem ocorrer em pessoas com o transtorno de ansiedade generalizada. Uma crise de ansiedade, frequentemente, as pessoas se referem a ela como se fosse um ataque de pânico. Mas ela é um episódio de intensa ansiedade, a pessoa fica muito ansiosa, com muito medo, e ela surge repentinamente, surge de maneira abrupta. E essas crises são, então, caracterizadas por uma série de sintomas físicos e emocionais que eu mencionei aqui, né? Aí vai aparecer a palpitação, a aceleração do coração, a sensação de que o coração está batendo muito rápido ou muito irregular, sudorese, começa a transpirar, né? A pessoa começa a transpirar bastante, vem tremores, às vezes, começa a ter tremor, agitação, né? Incontrolável, nervosismo intenso, uma sensação de falta de ar, de asfixia, está faltando ar, né? Dificuldade para respirar, e dor ou desconforto no peito. Tem pessoas que vão parar no hospital, no UPA, pedindo ajuda médica, achando que está infartando. Chega lá, é uma crise de ansiedade, né? Se confunde com um ataque cardíaco. Náuseas, desconforto abdominal, sensação desconfortável no estômago, no abdômen. Sensação de tontura, de instabilidade, uma sensação de desmaio, né? Perda de equilíbrio, sensação de que vai desmaiar a qualquer momento, calafrios, ondas de calor, alteração súbita da temperatura corporal, né? O organismo se aquece mais. A sensação de formigamento, de adormecimento, né? Que são as sensações anormais na pele, como formigamento, dormências, né? E também começa a ter um problema de desrealização, ou seja, uma sensação de irrealidade. Ou despersonalização também, né? A pessoa vai se sentir desconectada da realidade ou desconectada de si mesmo. Medo de perder o controle, medo de enlouquecer, né? Um medo intenso de que algo terrível está prestes a acontecer, está na iminência de acontecer. Medo de morrer, sensação intensa de que a morte é uma morte iminente. Então essas são as principais características aí, né? E esses sintomas, né? Geralmente eles atingem um pico em minutos. Poucos minutos atinge um pico e pode variar de intensidade, pode variar de duração, de pessoa para pessoa ou na própria pessoa mesmo. As crises podem ser desencadeadas por estresse, por eventos traumáticos, né? Pode ocorrer sem causa aparente também. E é importante a gente considerar aqui, destacar que a ansiedade ela pode ocorrer em pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Elas não são tão centrais para o diagnóstico, né? Quanto na síndrome do pânico. Então, se você apresenta crises de ansiedade frequentes, né? A causa mais provável para a crise de ansiedade frequente é uma síndrome do pânico e não um transtorno de ansiedade generalizada. O diagnóstico, né, então, se basa
em a pessoa ficar na expectativa de acontecimentos. E se, né? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer um terremoto? E se tiver uma doença na família? E se meu dinheiro não der até o final do mês? E começam problemas, né? Eles podem ser reais e catastróficos ou podem ser problemas imaginários, somente imaginários, né? A pessoa tem dificuldade para repousar, para relaxar, tem uma autocobrança muito grande, uma preocupação por se preocupar, isso é importante, a gente reforçar isso aqui, e evitar coisa ruim, né? Então, é uma intolerância extrema à incerteza. Então, a pessoa tem uma intolerância a não saber o futuro, a incerteza, o medo de ser pego de surpresa em algum momento da vida, né? E o diagnóstico, então, deve ser feito por um profissional de saúde mental, como o médico, o psiquiatra ou psicólogo, e ele é dado para indivíduos, né? Esse diagnóstico é dado para pessoas com ansiedade excessiva, com preocupação que ocorrem quase todos os dias, por pelo menos 6 meses. Então, preocupações todos os dias por pelo menos 6 meses, estão associados a sintomas somáticos. Quais sintomas somáticos? Sintomas no corpo, tensão muscular, a irritabilidade, os distúrbios de sono, né, que são muito comuns, e não são devido a efeitos de substâncias, né? Então, se a pessoa utiliza bebida alcoólica, drogas, qualquer outro tipo de substância, algum medicamento, isso não é considerado transtorno de ansiedade generalizada. Sem o uso, então, de substâncias, ou alguma outra condição médica, né, que causa sofrimento, que causa prejuízo clínico significativo nas áreas sociais, ou na sua área de ocupação, ou outras áreas importantes de funcionamento. Então, de forma mais específica, né, o diagnóstico, ele se basa pelo DSM-5. Eu não vou falar aqui todos os critérios, né, mas só resumindo que a pessoa teria que ter ansiedade, preocupação, estão associadas a 3 ou 6 sintomas, né? Em cerca de 6 meses, nos últimos 6 meses. Então, a inquietação, sensação de nervosismo, fadiga social, fadiga fácil, né? Dificuldade de concentração, sensação de branco, né? A mente deu uns apagão aí. Irritabilidade, tensão muscular e distúrbio do sono. Dificuldade para adormecer, para permanecer dormindo, sono agitado, né? Insatisfatório. Basicamente seria isso, não vamos focar tanto nessas questões. Agora eu quero projetar para você aqui na tela, você vai ver na tela, algumas condições que podem mimetizar o transtorno de ansiedade. Algumas condições que podem parecer um transtorno de ansiedade. Vai aparecer na tela aí para você, está no Tratado de Medicina da Família, né? Medicina de Família e Comunidade, do ano 2019. Então, é importante você considerar isso daqui, as doenças cardiovasculares, como a anemia, a angina, né? O infarto do miocárdio, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, o prolapso de válvula mitral, taquicardia atrial paroxística. São doenças cardiovasculares que imitam o transtorno de ansiedade generalizada. Doenças respiratórias como asma, embolia pulmonar e hiperventilação, né? A pessoa está respirando de maneira rápida por causa de algum problema respiratório. Doenças neurológicas também, como a doença cerebrovascular, a epilepsia, a infecção, enxaqueca, tumor, até mesmo as doenças endócrinas, né, que são as doenças hormonais. Por exemplo, a hipoglicemia, cai a glicemia, o diabetes, o hipertiroidismo, doença de Addison, doença de Cushing, feocromocitoma, distúrbios da menopausa. Todas essas doenças podem enganar a pessoa, levando a pessoa a acreditar que ela está tendo um transtorno de ansiedade generalizada. Então, por isso é importante você saber as diferenças, né? Uma intoxicação por drogas, né? Como as anfetaminas, a cocaína, a maconha, a nicotina, os anticolinérgicos, que são alguns medicamentos, e abstinência de drogas e fármacos. Então, a pessoa que está na abstinência do álcool,
dos opioides sedativos, hipnóticos, né, antihipertensivos. E tem outros também, como a uremia, né, a ureia alta, a deficiência de vitamina B12, distúrbios eletrolíticos, infecções sistêmicas, intoxicação por metais pesados. Todos esses problemas de saúde podem enganar a pessoa, levando ela a acreditar que ela está sofrendo com um transtorno de ansiedade generalizado. Daqui a pouquinho, na segunda parte, nós vamos falar sobre o tratamento, que é a parte mais importante que eu acredito que você esteja esperando. É a parte mais importante que você está esperando, então, são os tratamentos. Vamos falar aqui dos tratamentos para o transtorno de ansiedade generalizada. Você acompanha na segunda parte do nosso tema de hoje.